Bom dia a todas, a todos, né? É sempre bom estar aqui na companhia de todos esses operadores do direito, falando sobre algo muito importante, algo que vem revolucionando a sociedade humana, algo que vem revolucionando o nosso país, algo que necessita de atenção pelos operadores do direito. Então, bom dia, gostaria de nosso painel aqui é o marco legal da inteligência artificial no Brasil. O importante aqui eu vou saudar aqui o ministro Douglas Alencar Rodrigues, aqui nos ouvindo, né, ele e o Zilmar, né, que vem trazer esse segundo congresso, né, da magistratura do trabalho, muito importante para que a gente venha a discutir todos esses assuntos. Essa nossa colocação aqui, eu vou ser bem breve, né, mas eu estava ouvindo o painel anterior falando sobre os aplicativos, sobre a Revolução 4.0, falando sobre as mudanças que nós tivemos, agora recentes, de 2010 para cá. Então, inteligência artificial, a gente vai ver o ChatGPT, né, vindo aqui no ano passado. Então são coisas muito novas e muito importantes para que os operadores do direito, querendo ou não, nós não temos hoje uma legislação, e essa legislação ela é importante que ela venha o quanto antes, né? Eu falo algumas coisas sobre o Uber, né? Eu falo assim, o Uber está aí, as plataformas estão há 10 anos, daqui a algum tempo, quando eles forem regulamentar o trabalho em plataformas, provavelmente nós já não teremos mais a necessidade dos seres humanos ali, nós teremos os veículos autônomos, que já estamos vendo eles lá em São Francisco com os táxis, né, que a gente vê autônomos. Mas dando já início aqui, eu já vou pedir, nós tivemos uma inversão aqui da pauta. Vamos ouvir primeiramente a doutora Thaís Tesser, que a doutora Thaís Tesser é advogada líder de contencioso da Google Brasil. Então, na palestra dela é sobre diálogo sobre inteligência artificial. Doutora Thaís, por favor. Obrigada a todos. É a primeira vez que eu participo de um evento nesse formato. Confesso que estou me acostumando com uma plateia que eu não sei ainda quem é que está me ouvindo, quem é que não está. Então eu vou começar a olhar para todos os lados aqui um pouquinho. Obrigada pela apresentação. Eu vou aqui abrir minha apresentação e esse aqui são os slides. Então, para começar, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar desse segundo Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, em nome do ministro Douglas Rodrigues, que me fez esse convite já há alguns meses. Muita coisa mudou desde o dia que ele me fez esse convite para participar desse prestigiado debate sobre inovações tecnológicas e inteligência artificial no ramo do direito. E eu já quero, desde cara, dizer que eu não sou uma especialista em tecnologia, eu não sou uma engenheira, não sou uma pessoa formada em TI, eu sou uma advogada, tenho 20 anos de experiência no contencioso, sou sim dedicada ao contencioso civil, mas já militei no contencioso trabalhista, na época que em São Paulo nós não tínhamos o Fórum da Barra Funda, ainda tínhamos aqueles fóruns ali na região central da Santa Efigênia. Então é um pouco com essa perspectiva de quem trabalha com contencioso, de quem lida com o processo todos os dias, que eu quero trazer um pouquinho de discussões sobre como a inteligência artificial tem impactado e pode impactar as nossas vidas, e também falar um pouquinho sobre como o Google tem visto a inteligência artificial. Então é um pouco essa agenda que eu pretendo trazer hoje, falar um pouquinho então sobre como o Google está vendo a inteligência artificial, sobre o que significa uma inteligência artificial para nós. Sobre os desafios que a gente enxerga quando a gente fala de inteligência artificial e judiciário. Falando sobre então inteligência artificial e o Google,
Eu queria dizer que o Google, na verdade, é uma empresa de tecnologia que vê a inteligência artificial como sendo uma das tecnologias mais transformadoras desse nosso momento da humanidade, né? O nosso CEO tem comparado a inteligência artificial à máquina a vapor, né, a eletricidade, e ela pode trazer, sem dúvida nenhuma, benefícios muito importantes, muito interessantes e muito úteis à sociedade, que são capazes, né, de transformar e de revolucionar a forma como a gente faz as nossas coisas diariamente, como a gente vive a nossa vida cotidiana, nas pequenas coisas, mas também grandes coisas, né? A inteligência artificial pode contribuir para que a gente solucione grandes desafios da humanidade, e esse é um mantra, né, do Google, de solucionar, de colocar o usuário em primeiro lugar, de desenvolver produtos que sejam úteis para todos, e é esse mantra que também tem nos levado adiante no que se refere aos desafios da inteligência artificial. E o que nós queremos no Google? Nós queremos nos manter na vanguarda, né, dessa fronteira de desbravar a inteligência artificial para que ela seja cada vez mais útil às pessoas, né, para que ela nos ajude a vencer esses grandes desafios da humanidade. Ela já vem ajudando milhares de pessoas, em alguns casos até bilhões de pessoas, comunidades, empresas, organizações e a sociedade em geral, de diversas maneiras, desde descobertas associadas a microproteínas até a detecção de doenças. A gente tem um caso bastante interessante aqui no Brasil, que é o uso da inteligência artificial com dados do Serviço Geológico brasileiro para prever e alertar a população ribeirinha a respeito de inundações, através da busca do Google e do Google Maps. Em tempo real, os dados associados, né, às condições meteorológicas e às condições dos rios permitem avisar as populações ribeirinhas em 60 comunidades do Brasil a expectativa, né, a previsão de eventuais inundações. Para se ter uma ideia do impacto desse tipo de iniciativa, só no Brasil, entre 2000 e 2019, cerca de 70 milhões de pessoas foram impactadas por enchentes no nosso país. Então, é sobre esse tipo de coisa que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial. E aqui nesse meu slide tem alguns logos de alguns produtos do Google, porque a gente tem ouvido falar muito de inteligência artificial nos últimos meses, mas a inteligência artificial já está nas nossas vidas há muito tempo. E para quem usa os produtos do Google, ela faz parte do nosso dia a dia há bastante tempo. Então, quando a gente fala da busca do Google, quando a gente faz uma busca e digita a palavra errada, a correção da palavra, ou o fato da busca compreender a nossa pesquisa, apesar de termos digitado a palavra equivocadamente, é a inteligência artificial que proporciona essa pesquisa satisfatória para o usuário. No Google Maps, é a inteligência artificial que faz a análise de dados para nos dar informações sobre o trânsito, nos apresentar caminhos alternativos, para também nos indicar o horário comercial de determinados estabelecimentos, atualizar informações sobre os limites de velocidade de rodovias. No Google Fotos, é a inteligência artificial que nos ajuda a agrupar fotos por locais, por pessoas, que nos traz todos os dias recordações ou propostas de videozinhos com base em determinadas histórias ou determinadas datas. No YouTube, para quem já viu, é possível fazer legenda automática de determinados vídeos, né? Tradução, a legendar o vídeo para um outro idioma. É a inteligência artificial que faz isso. Quem usa o Gmail, a inteligência artificial é que filtra, que permite que os e-mails sejam filtrados na caixa de spam, na caixa de social que a gente fala, que faz a verificação ortográfica quando a gente escreve uma palavra errada, que preenche automaticamente algumas sugestões de palavra. E em Google Cloud é a nossa possibilidade de oferecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, as nossas soluções de inteligência artificial, para que eles possam também implementar em seus produtos, em seus serviços, em suas soluções, as tecnologias de inteligência artificial. Nós entendemos também que a inteligência artificial oferece riscos, ela envolve complexidades, e é por isso que nós precisamos aplicar padrões éticos que estejam baseados no ser humano, nos valores humanos. A centralidade no ser humano é algo que nos faz ter a inteligência artificial como algo que seja baseado no ser humano. E, além de tudo, a gente participa de eventos como esse. Eu aceito com muito prazer o convite do ministro Douglas, e estou aqui hoje. Tenho participado de alguns outros eventos, assim como outros colegas do Google têm participado, porque nós entendemos que os diálogos com a sociedade são muito importantes. Para fazermos
o desenvolvimento da tecnologia, né, da inteligência artificial de maneira certa, a gente precisa de um esforço coletivo, que envolva não só as empresas, mas os pesquisadores, a academia, os usuários, os desenvolvedores, os governos, os reguladores, toda a sociedade civil. E para isso, a importância desses espaços como o de hoje, para que a gente possa discutir, para que a gente possa falar, para que as pessoas possam conhecer, possam entender do que a gente está falando, desmistificar a inteligência artificial, né? Que as pessoas possam entender que ela já existe, que a gente essa tecnologia está entre nós, né? Como entendermos isso e como conseguirmos avançar coletivamente para usufruir todos os benefícios que ela pode trazer para a humanidade, né? Então, esses espaços de experimentação são muito importantes, tanto na academia quanto com o judiciário. O Google tem participado de espaços públicos de debate também com o judiciário, para que a gente possa aproveitar esses momentos coletivos para desenvolver uma tecnologia que seja útil para todos. Eu queria falar um pouquinho do BARD. Quando eu conheci o ministro Douglas, foi num outro evento em que eu fui palestrante, e isso faz poucos meses, a gente não tinha lançado o BARD. Nos últimos meses a gente teve muita coisa acontecendo. O BARD é a nossa experiência que permite a colaboração do usuário ou da usuária com a inteligência artificial generativa, né, que é essa capacidade do fornecimento de respostas na medida em que uma pessoa vai fazendo as perguntas, né? Então, você pode pedir para o BARD começar a planejar uma viagem, começar a fazer uma primeira versão de um documento ou de uma primeira planilha, e ele vai oferecendo as respostas, né? A ferramenta vai oferecendo as respostas na medida em que você vai interagindo com a ferramenta. Já lançamos recentemente, coisa de poucas semanas, ainda em inglês, um modelo do BARD também que está dentro do Gmail, do Google Docs, do Google Drive, em que você pode utilizar o BARD para para que a ferramenta, né, te ajude com tarefas como, por exemplo, resumir um e-mail e propor uma resposta, possa fazer uma revisão de um determinado parágrafo. Tempo real. E existem todos os desafios que a gente no Google sabe que existem e que a gente tem trabalhado para mantê-los, porque são princípios fundamentais para a gente, que os nossos usuários saibam, né, da onde vem aquela informação, então tenham acesso às páginas que foram as páginas, né, que deram acesso àquele resultado, e ao mesmo tempo também que possam continuar da mesma forma vendo os anúncios, né, e saibam que aqueles anúncios são anúncios, porque isso também é algo que os usuários querem e buscam quando vão à busca do Google. Falando um pouquinho sobre regulação, que também é um dos temas centrais aqui do nosso painel, como a gente tem visto regulação de inteligência artificial e muita coisa aconteceu nos últimos, eu diria, nem 2 meses. Em primeiro lugar, a gente tem dito publicamente, o nosso CEO tem dito isso em muitos espaços, que a inteligência artificial é importante demais para não ser regulada, ao mesmo Por outro lado, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos lançou o que a gente chama de ordem executiva em português, né, a Executive Order, que é uma ordem que trata de vários aspectos, desde segurança, segurança nacional, concorrência, proteção a direitos do consumidor, saúde, transporte, e que direciona as agências reguladoras federais, no caso nos Estados Unidos, o estabelecimento de regras para impulsionar efetivamente a liderança americana nessa área de inteligência artificial e promover o uso responsável da inteligência artificial, inclusive determinando ações de cunho educacional. Aqui no Brasil também, o PL
de inteligência artificial, que é fruto, na verdade, do trabalho de uma comissão de juristas que foi presidida pelo ministro do STJ, Cueva, também tem sido objeto de debates, tem caminhado com uma velocidade um pouco mais rápida, inclusive, nas últimas semanas, também aí em decorrência de todo esse movimento que a gente vê globalmente a respeito dessa matéria. No Google, a gente tem uma agenda que a gente... Opa, esse... Está aparecendo alguma coisa ali na tela, né? Eu não sei se sou eu que fiz isso, será? Não sou. A gente tem uma agenda compartilhada, que a gente chama de agenda compartilhada para o progresso responsável de inteligência artificial, em que a gente entende que a gente estabelece algumas ideias a respeito de como a gente vê que seria possível incentivar o desenvolvimento responsável e o que é necessário para que a gente tenha o aproveitamento, né, de todo o potencial que a inteligência artificial promete para a humanidade e algumas coisas até se conectam com o que eu vou falar no final e com o que o Dr. Ronaldo falou no painel anterior, né? Um dos primeiros itens dessa agenda é a necessidade de investimento em infraestrutura que permita o desenvolvimento da tecnologia e também permitam a inovação, né? Então, tecnologia, infraestrutura de computação em nuvem, infraestrutura para gestão de dados, a elaboração de arcabouços regulatórios que sejam pró-inovação, que também permitam um fluxo transfronteiriço de dados, porque a gente está falando de uma espécie de comércio internacional, né, de uma gestão internacional, uma tecnologia que vai ter uso global. Também com a necessidade, e a gente tem que tratar disso, ainda mais num fórum como esse, né, a preparação de uma força de trabalho que seja hábil a lidar com a inteligência artificial. Então, a gente está falando de preparar as novas gerações para lidar com essa tecnologia e também não podemos nos esquecer que ela vai ser uma tecnologia disruptiva, que ela vai impactar a força de trabalho atual e que a gente precisa preparar esses trabalhadores e trabalhadoras que serão impactados pela inteligência artificial para que eles possam se recolocar, para que eles possam adquirir novas habilidades e possam estar preparados para se manter no mercado de trabalho, realizando novas funções que eventualmente venham a ser substituídas pela tecnologia. Acho que esse é um dos pontos dessa nossa agenda. E, por fim, como maximizar a acessibilidade à inteligência artificial, como garantir que todos tenham acesso, como os governos podem desenvolver políticas públicas para garantir acesso amplo às tecnologias. Depois... né, levando em conta o fato de que a tecnologia é dinâmica, né, de que o que a gente imagina que pode acontecer pode mudar muito rapidamente, como eu já disse várias vezes. Nos últimos meses a gente teve vários lançamentos. Há um ano a gente não falava de ChatGPT, hoje a gente fala ChatGPT, a gente fala do Bard, a gente fala da busca generativa no Google. Então a gente precisa de regras que sejam flexíveis, que permitam aplicações diferentes para contextos diferentes. Eu gosto de dar o exemplo que o uso, por exemplo, da tecnologia de reconhecimento facial, né, de fotos, para a finalidade de desbloquear o seu próprio aparelho celular é uma coisa, né, para fins de vigilância, para fins de segurança pública é outro, né? Como que a gente vai tratar? É a tecnologia mesma, as finalidades são distintas, a gente precisa pensar nessas diferenças. Eles se sobrepõem a outras estruturas regulatórias já existentes, né? Então, a gente tem leis que tratam de responsabilidade civil, a gente tem leis que tratam da proteção ao trabalhador, a gente tem leis que tratam da proteção ao consumidor. Será que a gente precisa de um arcabouço regulatório que vá muito no detalhe para determinados itens? É um questionamento que eu coloco, né? Num painel aqui do lado eu tenho um colega da Latam que vai falar sobre a aviação civil. A aviação civil tem uma espécie, um arcabouço regulatório super detalhado. Será que eles precisam de uma lei específica para regular a inteligência artificial para eles? Ou será que a lei que virá geral vai impactá-los? Em que maneira? Como a gente faz essa teia, né, eu diria, de arcabouços legais? A gente vê isso com muita frequência, né?
projetos de lei, copiando leis que existem, tentando colocar para também reforçar, e fica uma grande salada, né? E nós juristas depois lá fazendo as nossas petições, os juízes também tentando interpretar como que a gente leva em consideração esses arcabouços já existentes, né? E uma abordagem eficaz mesmo para essa regulação que leve em conta os riscos e os benefícios, né? Com práticas regulatórias de fato que tenham em mente abordagens setoriais, que levem em conta padrões internacionais e que, acima de tudo, levem em conta princípios que sejam reconhecidos internacionalmente. E aí eu quero passar um pouquinho como o Google internamente tem levado a sério, né, eu diria, o tratamento das questões de inteligência artificial e os princípios que nós criamos e a estrutura interna que nós criamos para tratar desses projetos. Isso vem de bastante tempo, né? Os nossos princípios de inteligência artificial são a nossa base, os nossos fundamentos, nos quais nós nos calcamos para seguir adiante com qualquer projeto envolvendo inteligência artificial. Esses princípios eles já existem desde 2018, eles foram publicados. Tem que evitar a criação e afirmação de ideias e comportamentos injustos e tendenciosos, ser criada e testada para garantir a segurança, ou seja, vamos continuar desenvolvendo tecnologias com práticas sólidas e fortes de segurança para evitar efeitos não indesejados, com as melhores práticas de pesquisa, sempre ser responsável com os nossos usuários, e aí eu volto lá para o começo, ela tem que ser direcionada, ter controle humano, e ela é focada no nosso usuário, ser projetada de acordo com princípios de privacidade. Então, a gente sempre vai fazer essas perguntas quando uma tecnologia estiver na nossa frente. E, finalmente, não vão poder fazer parte dos nossos projetos de tecnologia artificial, aquelas que podem causar danos gerais, envolvendo armas e outras tecnologias que possam causar ferimentos a seres humanos, as que coletem informações para fins de vigilância e qualquer uma que seja contrária aos princípios de direito internacional. Vou passar rapidamente aqui por esse slide que fala só um pouquinho da nossa estrutura interna para avaliação de projetos de inteligência artificial. Nós temos um fluxo que qualquer tecnologia nova passa por uma equipe que vai fazer uma primeira revisão com base nesses princípios, como se fosse, né, vai fazer uma pesquisa, uma primeira revisão, depois tem uma análise, que é quase uma análise que um juiz faz, vai analisar, né, o caso, vai analisar os princípios, uma análise interna, existe a necessidade de consulta a outros times internos, alguns ajustes são feitos e no final é feita uma decisão. Essa decisão envolve o Conselho Executivo do Google e essa decisão vira um precedente. Então é como se fosse uma análise aí de jurisprudência. E partindo para o final, eu queria então falar um pouquinho sobre alguns desafios que a gente vê para o Poder Judiciário. Quando a gente fala em uso da tecnologia, né, de inteligência artificial no Judiciário, é interessante, a gente sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de falar sobre isso, inclusive no seu discurso de posse em setembro, né, a gente imagina aí um grande sistema judiciário do futuro, né, com a universalização do acesso à justiça, né, com uma análise inteligente, com toda a coleta, integração, análise, visualização dos processos. Então, a gente precisa de aperfeiçoamento
das tecnologias de aprendizado de máquina, né, que a gente chama de machine learning, da inteligência artificial, o engajamento virtual, um pouco na linha do que o Dr. Ronaldo falou, a universalização do acesso, as pessoas precisam ter acesso, né, e a gestão de conteúdo, ou seja, toda a gestão dos dados, armazenamento, infraestrutura. E aí, passando já para o final, para o meu último slide, e aí eu deixo as perguntas e as dúvidas, que é o que eu sempre... Na verdade, eu trago mais dúvidas do que respostas, né? Que são esses pontos para reflexão. Como é que a gente vai falar tanto de inteligência artificial, se a gente também precisa discutir a nossa elevada judicialização no Brasil, as nossas barreiras envolvendo treinamento e capacitação, não só dos advogados, mas dos servidores, né, dos membros do Ministério Público, do Judiciário, de todo o aparato, né, que está envolvido no entorno do nosso dia a dia no contencioso, seja ele civil, criminal, trabalhista, a universalização do acesso, e aí eu digo não só o acesso à internet, à tecnologia em si, mas a compreensão, efetivamente. Né, como é que a gente garante que os usuários conseguem ter o acesso à tecnologia, como é que a gente treina as pessoas. Estruturar e ter acesso ao volume de dados, as máquinas vão funcionar se elas tiverem acesso a dados, se elas puderem acessar e serem treinadas, então a importância da discussão dos dados abertos, né, do compartilhamento das ferramentas de open source, a garantia aos princípios processuais, o Dr. Ronaldo falou disso também, ele antecipou meu último slide, mas é exatamente sobre isso, como que a gente garante, né, que a gente faça uso dessas tecnologias que são extremamente importantes com o volume de processos que a gente tem no Brasil, mas ao mesmo tempo que a gente garanta que os princípios né, o jurisdicionado tem direito, né, que sejam de fato aplicados no caso concreto, como a gente garante também e preserva o convencimento motivado do juiz, né, em cada caso concreto. Todo mundo acha que o seu caso é diferente. Como é que a gente vai garantir que essa diferença está sendo vista, né, naquele caso específico? Então, essas são as minhas palavras. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu vou deixar, por último, o nosso site, que é o ai.google. Tem muita informação, muitos exemplos de projetos muito interessantes que o Google tem feito mundo afora, nossos relatórios de transparência com os nossos trabalhos em inteligência artificial. Fiquem à vontade para navegar nesse site, ele é muito interessante e, mais uma vez, quero agradecer o convite e desejar um excelente evento a todos vocês. Muito obrigada. Seguindo agora aqui, quero agradecer a doutora Thaís, sempre trazendo as inovações, né, do Google e essa discussão sobre legislação, né? Se a gente pegar a CLT, nós temos ali o operador de telex, nós temos o ferroviário, o maquinista, são todas profissões que existiam antigamente, depois o datilógrafo, e aí a gente pega hoje uma profissão que está acabando, o bancário, né, que foi já uma das profissões mais importantes que tinham, e nós tínhamos uma regulação, e essa regulação ela era detalhada e ela realmente serviu durante muito tempo. Será que a gente consegue fazer isso com... Eu chamo do trabalho 5.0, na nossa sociedade 5.0, proposta hoje com a tecnologia da Revolução 4.0, será que a gente consegue fazer regulação disso sobre inteligência artificial ou a gente vai criar balizas apenas e princípios para que a gente tenha um corredor aberto, né, e que o que estiver em disfunção possa aí sim ser trazido ao judiciário para que ele ponha a máquina no trilho, né, e que a gente possa assim evoluir como humanidade. Mas eu já vou passar aqui então para a nossa segunda palestrante, a doutora Milena. A doutora Milena é gerente, Milena Pereira, ela é gerente de assuntos governamentais da Qualcomm e o seu tema é Qualcomm e o desenvolvimento da inteligência artificial. Doutora Milena.
Bom, pessoal, boa tarde, bom dia a todos. Minha apresentação já está aqui. Perfeito. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite do ministro Douglas, né, que me convidou para estar aqui nesse painel. Estou muito feliz que deu certo para eu estar aqui, que agora está acontecendo a conferência de rádio mundial, então por pouco eu não podia participar, mas deu tudo certo. Também agradecer ao ministro Breno por estar conduzindo essa sessão. E eu acho que o mais importante, antes de eu começar, é apresentar a Qualcomm, né? Porque a Qualcomm, apesar de ser uma empresa que desenvolve tecnologias que impactam a vida de todo mundo, ela normalmente não é conhecida, o que é bem normal. Então essa vai ser a primeira parte. A visão da Qualcomm, né, a Qualcomm trabalha para isso, por um mundo conectado. Então não apenas as pessoas conectadas, mas também as coisas, em todo lugar, a todo momento, através de diferentes tecnologias, diferentes aplicações. E como que a Qualcomm faz isso? A Qualcomm inventa as tecnologias fundamentais, as tecnologias que são necessárias para esse desenvolvimento, para essa visão. Então, a Qualcomm já investiu mais de 85 bilhões de dólares até o momento em pesquisa e desenvolvimento. Isso resultou em mais de 140 mil patentes. Então, essas patentes são utilizadas pelo ecossistema, né, pelas empresas que nós utilizamos, que nós conhecemos. Então, desde os fabricantes de celulares, aos fabricantes de computadores, fabricantes de carros, de drones, de TVs, de relógios, tudo que se conecta de forma inteligente tem tecnologia Qualcomm. Tá? E isso inclui as tecnologias de conectividade, então 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, conectividade entre carros. A Qualcomm está envolvida nesse desenvolvimento. Tá? E uma dessas tecnologias aqui é justamente a inteligência artificial. Então, como que a Qualcomm trabalha? Né? Ela desenvolve essas tecnologias, focando em inteligência no dispositivo, alto desempenho e baixo consumo de energia, tudo sem fio, e aí disponibiliza isso para o ecossistema, que são justamente os fabricantes dos dispositivos que estão na parte de baixo do slide. E a Qualcomm faz todo esse trabalho, que tem um impacto muito grande econômico e social no mundo inteiro, com propósito. Tá? Então a gente tem consciência do impacto das tecnologias que são desenvolvidas pela Qualcomm. A gente teve a oportunidade, todo mundo aqui teve a oportunidade de experimentar a mudança que o 4G trouxe depois do 3G, esse mundo que a gente vive de aplicativos, que a gente não tem mais que ir no banco e faz as operações pelo celular. Se hoje a gente tem aplicativos com modelos de negócio que não existiam antes, isso foi porque existe tecnologia por trás que viabiliza esses novos modelos de negócio. Tá? Então, a Qualcomm ela foca na busca, né, pela forte inovação através de negócios responsáveis e incluindo compromissos climáticos. Então, sabendo da responsabilidade, do impacto que tecnologias muito inovadoras trazem, né, para o mundo, então a Qualcomm não só disponibiliza essas tecnologias, mas busca disponibilizar de forma responsável, né, e ainda colaborar para a adoção dessas tecnologias. Então, quando a gente pensa na capacitação, por exemplo, a Qualcomm trabalha em cima disso, né, como desenvolver mão de obra, inclusive com foco na inclusão, porque a gente entende que se tiver apenas um grupo desenvolvendo e aprendendo para trabalhar nessas tecnologias, a gente vai ter um desfalque no futuro, né? E um ponto importante para colocar também é que quando a Qualcomm lança o projeto junto com os parceiros do ecossistema, que são as empresas que nós conhecemos, esse trabalho todo é feito em conjunto, né? O trabalho que a Qualcomm fez na disponibilização da tecnologia e também no desenvolvimento do ecossistema, na absorção da tecnologia e na disponibilização para as pessoas, a Qualcomm segue
nesse trabalho, e por isso que a gente está aqui, inclusive, nas relações governamentais, porque a parte de regulamentação, de legislação, impacta na adoção das tecnologias que nós criamos. Então, de tudo, né, que a Qualcomm faz e disponibiliza e que nós utilizamos todos os dias, vale frisar que essas tecnologias são disponibilizadas ou através de patentes ou através do Snapdragon, né, que é o processador da Qualcomm, que tem as tecnologias que a gente desenvolve e que estão presentes esses processadores em muitos celulares, em muitos carros. Carros que têm conectividade provavelmente tem um processador Qualcomm lá, né, pela parte do mercado que a Qualcomm engloba. E esses dispositivos, eles têm funcionalidades de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em expansão de inteligência no dispositivo na borda, né, a borda da rede são justamente onde tem os dispositivos, né, que são a ponta. Bom, a Qualcomm tem liderado a pesquisa em aprendizado de máquina para inteligência artificial no dispositivo, em todo o espectro de tópicos. Então, a parte de inteligência artificial generativa é uma parte da inteligência artificial. Então, a gente tem inteligência artificial na rede, nos dispositivos, quando a gente tem a parte de reconhecimento facial, né, que a Thaís comentou logo antes também, a parte de aprendizagem autossupervisionada, então pela própria inteligência artificial. Então são diferentes frentes, a Qualcomm ela tem pesquisa em todas elas, e a parte do IA, da inteligência artificial generativa, é uma parte que está ali dentro da pesquisa para a tecnologia fundamental. E a Qualcomm está bem avançada nessa parte de IA, buscando viabilizar o que a gente chama de inteligência artificial híbrida. Por quê? Se a gente depender totalmente da nuvem para processamento de inteligência artificial, a gente não teria energia suficiente, tá? Esse é um dos benefícios, há vários outros que eu vou comentar mais para frente, mas a Qualcomm tem trabalhado fortemente para viabilizar processamento de inteligência artificial dentro do dispositivo, ou seja, sem depender da nuvem, sem depender de conectividade. Isso viabiliza funcionalidades sem precisar conectar na internet, tá? Então, esse slide, como ele está no formato PDF, a gente não vai conseguir ver o vídeo, mas ele é um vídeo que foi a primeira demonstração do mundo. Stable Diffusion é uma aplicação que você coloca o texto, né, você descreve ali, ele está descrito para fazer um gato com uma armadura medieval. E durante o Congresso Mundial Mobile, né, que acontece em Barcelona todos os anos, é o maior evento para tecnologias móveis promovido pela GSMA, a Qualcomm fez essa demonstração. O celular estava desconectado, ele está no modo avião, tá? Dá para ver nessa imagem. E aí foi colocado esse comando e o gatinho, em poucos minutos, ele foi criado ao vivo, tá? Então essa foi uma demonstração, né, da IA generativa no celular sem depender da nuvem. Tá. Então, falando aqui do que é, né, a inteligência artificial generativa, a gente pode ter a geração de texto, que tem o ChatGPT, o Bard, geração de imagem, geração de códigos, né? Tem um exemplo para cada um, o do meio é justamente o exemplo do gatinho, da geração da imagem, né? E cada uma dessas funcionalidades, né, da geração da inteligência artificial generativa vai ter diferentes aplicações. Algumas a gente já antecipa, já vislumbra, né, pela própria definição, mas algumas a gente nem imagina, né? Ele pode vir novos modelos de negócios, novas empresas e novas aplicações. Então, a IA, a inteligência artificial generativa, também vai ter... Opa, passei aqui. Vai ter um grande impacto nos casos de uso em todas as categorias de dispositivo. Então, a gente não está falando só de celular, só de computador, a gente está falando de óculos de realidade virtual, a gente está falando de automotivo. Então, a IA generativa, ela vai
além do ChatGPT e do Bard, né, que é a geração de texto. Então, que são exemplos dessas aplicações. Tá? Então, isso aqui é tudo para dar uma noção do impacto da inteligência artificial em todo o ecossistema. Opa, aqui mais um. A inteligência artificial no dispositivo, ela é fundamental. Se hoje nós tivéssemos todas as pesquisas que são feitas no Google, todas as pesquisas que são feitas no Google hoje, em número absoluto, a mesma quantidade, se elas fossem feitas na mesma quantidade numa aplicação como o ChatGPT ou como o Bard, não existiria energia suficiente no planeta para dar conta disso. Então, dividir essa carga, né, com o dispositivo, não depender da infraestrutura existente de nuvem, vai ajudar a equilibrar, expandir, né, garantir a amplitude de todo esse potencial, sem impactar a infraestrutura, mesmo contando com a ampliação dessa infraestrutura. Então, isso traz benefícios relacionados a custo e energia, mas também traz benefícios relacionados à privacidade, confiabilidade, baixa latência por ter o processamento local, né, o baixo tempo de processamento e personalização. E quando a gente inclui essas características, né, essas possibilidades, isso amplia ainda mais o que pode ser feito com a inteligência artificial generativa. Então, podem vir novas soluções, né? Tem um exemplo que um executivo da Qualcomm usou uma vez, que eu achei bem interessante, que era, ele estava assistindo o documentário da Taylor Swift e ela falava que fazia notas, ideias de músicas no seu celular, né? Então, ela teria uma diferença você poder fazer essas notas e trabalhar com ela no dispositivo, localmente, sem ter que colocar isso na nuvem. Os serviços de nuvem têm as suas garantias, mas vamos transferir isso para uma empresa que tem uma preocupação muito grande com tudo que está acontecendo dentro dela e que gostaria de concentrar essas informações dentro da empresa, esse trabalho de inteligência artificial dentro da empresa. Então, a gente começa a já ver uma maior utilidade, um outro benefício de ter a inteligência no dispositivo. Tá? Então, a inteligência artificial no dispositivo oferece muitos benefícios e é fundamental para tornar a inteligência artificial onipresente, para expandir as possibilidades. É o futuro e a nossa liderança em inteligência artificial no dispositivo permitirá que a inteligência generativa seja escalonada, né? As pesquisas pela internet, né, lá no Google, por exemplo, começaram há anos com determinada quantidade e hoje isso nem se compara o número de pesquisas que são feitas no site diariamente. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial generativa e tem que haver possibilidade de absorção dessa nova carga. Tá? Bom, tudo isso, né, que eu expliquei, o que a Qualcomm faz e o que a Qualcomm está fazendo em inteligência artificial, inclusive para ampliar as possibilidades, traz uma noção, talvez não muito grande, mas a gente consegue relacionar com outras tecnologias, que a Qualcomm também estava diretamente envolvida, para ver como isso amplia as responsabilidades e os desafios, além das oportunidades. Né? Então, a Qualcomm trabalha com esse desenvolvimento de inteligência artificial há mais de 15 anos. Então, o 5G foi lançado no Brasil recentemente, mas a Qualcomm estava trabalhando nas tecnologias que viabilizam o 5G no 5G há muitos anos antes também. O mesmo aconteceu com o 4G, o mesmo acontece com o Wi-Fi. Então, tudo que está por vir tem que ser endereçado com muita responsabilidade, não só em relação aos desafios, né, do próprio mercado de trabalho, mas também no impacto em relação a como ter recursos humanos para darem conta de todas essas novidades, né, principalmente pensando a nível nacional. Então, os desenvolvimentos de inteligência artificial na América Latina, em relação à regulamentação, eles estão acontecendo,
tá? O Brasil é um dos líderes, né, um dos que estão mais ativos, tem os projetos de lei, tem as audiências públicas, inclusive uma endereçando a parte de impacto no mercado de trabalho que aconteceu agora em outubro. Né? O Peru foi o primeiro a soltar um regulamento específico sobre inteligência artificial, mas o trabalho que o Brasil está fazendo tem uma expectativa boa de ter um resultado bem robusto. Tá? E é importante considerar, nesse trabalho que o Brasil está fazendo em relação à legislação, à regulamentação de inteligência artificial, ter em mente a importância da harmonização com o que está acontecendo no mundo. Isso é importante para qualquer tecnologia que é desenvolvida, né? Então, quando a gente segue os princípios, respeitando as especificidades do país, mas não ignorando o que está acontecendo no mundo, isso ajuda na possibilidade de expansão da adoção da tecnologia, né, no país, como também na sua rápida adaptação conforme a tecnologia evolui. Então aqui tem alguns dos princípios de inteligência artificial da OCDE, né, que são focados, né, nos pilares de benefício para pessoas, Estado de Direito, direitos humanos e valores democráticos, transparência, gestão de segurança e risco e responsabilidade. Outras entidades também estão trabalhando com isso, né? O G7, que foi mencionado na palestra anterior, está bem ativo, mas também temos o trabalho feito pela Unesco, pela ONU, que tem um órgão que lançou um órgão consultivo para a inteligência artificial recentemente, né? E também a iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá? Bom, eu vou só reforçar aqui uma mensagem que o framework, né, regulatório, tudo que está acontecendo na parte de legislação e regulamentação no Brasil, é muito importante ter uma atenção para não atrapalhar o desenvolvimento da inovação, mas também para proteger sobre qualquer impacto que essa nova tecnologia pode trazer. Mas tem que ser considerado, né, uma recomendação que a gente tem trabalhado ao acompanhar todo esse trabalho no mundo inteiro, é que os desafios, as preocupações relacionadas à tecnologia, que elas sejam endereçadas conforme o desafio identificado. Porque quando tenta fazer uma regulamentação que busca endereçar todos os problemas de forma ampla, há um grande risco de impactar casos de uso não relacionados àquela tecnologia. Um exemplo muito bom que eu vou reforçar, eu vou repetir, que a Thaís trouxe, foi o do reconhecimento facial, que a mesma tecnologia, como ela disse, é utilizada para liberar o aparelho e também em câmeras. Mas a tecnologia de processamento é a mesma, então se faz uma legislação contra o reconhecimento facial, você pode impactar casos de uso que atrapalhariam o benefício que impactaria, né, um número grande de pessoas ou toda a sociedade de um país. E outro ponto importante é ter sempre a busca, né, como está sendo feito hoje aqui, de compreender melhor a tecnologia, né, quando ela está sendo, tanto quando ela está na fase de regulamentação e legislação, né, de preparação da legislação, como também na parte de aplicação dessa legislação e dessa regulamentação. Tá? Então a Qualcomm fica à disposição, eu fico realmente lisonjeada de ter sido convidada para participar nesse fórum. Tudo que eu acompanhei aqui também aprendi bastante. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades dessa troca, né? Inclusive que eu possa também trazer mais informação sobre as tecnologias que a gente desenvolve. Obrigada. Agradecendo aqui então a doutora Milene Pereira, que vem trazer essa tecnologia, vem trazer esses estudos. Para mim foi até uma surpresa, inteligência artificial no dispositivo, né, que é algo realmente inovador
né? Então é sempre bom trazer e com isso, né, demonstrar a dificuldade da regulamentação nesta área de inteligência artificial. Vamos passar aqui então já direto ao último, né, Dr. Otávio Venturini. Ele é presidente da Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico, professor da ABFP, advogado líder e Data Protection Officer da nova agência de publicidade, doutorando e mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV, Direito São Paulo, professor de graduação na Escola de Negócios, São Paulo, e em programas de MBA e pós-graduação em Direito Público, Compliance e Proteção de Dados em diversas instituições de ensino e escolas de negócios do país. Membro do Conselho de Ética da Associação Brasileira de Agências de Publicidade e colaborador da elaboração das diretrizes de compliance para o mercado publicitário. Dr. Otávio Venturini vai falar sobre os desafios aqui do compliance, né, digital em inteligência artificial. Palmas aqui. Obrigado, ministro Breno Medeiros. Uma alegria imensa compor esse painel aqui moderado pelo ministro Breno e também ao lado das colegas Thaís e Milene. Interessante essa composição também multidisciplinar, e os problemas atuais exigem respostas, né? Então a Milene é uma engenheira da computação, a Thaís também atua com contencioso civil, a IA não escapa disso. Eu fiz esse slide aqui um pouco clichê, meio voltado para a gente desmistificar, né? A proposta aqui é abordar com vocês alguns desafios, tanto da regulação como do compliance digital, né? Eu, como compliance officer de uma agência de publicidade, eu recebo questionamentos, né, de um diretor de criação, por exemplo. Olha, posso usar essa ferramenta que acabou de ser disponibilizada, o Midjourney, o DALL-E, que cria imagens? E não tem uma resposta assertiva, né? O nosso ambiente regulatório ainda precisa avançar. Tem questões aí, por exemplo, de propriedade intelectual, né? Eu, como acadêmico, eu desenvolvo uma tese, um mestrado, né? Uma IA generativa se baseia nesse amontoado de textos, o Big Data de textos, e a partir dali forma outro conteúdo. Então há uma série de desafios. Mas um primeiro passo importante é sempre desmistificar, e a palestra da Thaís foi excelente porque ela já trouxe isso. Acho que o nosso dia está muito permeado de IA, e sempre falar de IA gera um frenesi. Uma distinção conceitual que acho que pode ser útil aqui para a gente endereçar essa questão é a distinção entre IA estreita ou fraca, que é essa que permeia o nosso dia a dia, que gera valor, que tem sido utilizada nos negócios. É uma inteligência artificial voltada para tarefas, e distinguir isso, né, daquilo que é chamado de IA forte, IA genérica, e Hollywood é pródiga em trazer filmes que nos causam um certo receio, Exterminador do Futuro e etc. Mas em que pese esse nome IA fraca ou estreita, isso não significa que não há riscos e que também não há desafios a serem enfrentados. Ela traz, né, essa IA estreita, ela traz enormes potencialidades aí para a economia, para as empresas, mas também coloca desafios, né, desde a proteção de dados, a privacidade, a questão de discriminação, a propriedade intelectual e outros que a gente vai passar por aqui. E esse é um conceito também interessante, aqui dialogando com a temática do Congresso da Magistratura do Trabalho, que a gente entende como é que essa dinâmica também de aplicação disso pelas empresas, né? Em regra, você não substitui bem cargos, né? Mas sim tarefas. São tarefas, em regra, que são menos criativas, menos disruptivas e tem pouca interação social. Então, vamos fazer uma analogia com o advogado, né? Não existe uma IA que substitui o advogado como um todo. Não vai despachar, fazer a petição, fazer a arguição, etc. Mas são tarefas específicas. Essa distinção traz à lume um pouco essas categorias. E para a gente compreender os riscos, os desafios, eu queria destacar com vocês um pouco da lógica que está por detrás da IA. Obviamente, minha formação é jurídica, eu não tenho a pretensão aqui de detalhar, mas
a lógica e alguns exemplos ilustram quais são esses desafios. Dentro de um guarda-chuva amplo, né, composto aí de vários grupos, o grupo que tem sido mais destacado, mais útil aí no processo industrial, produtivo da internet é o Machine Learning. E o nome também assusta, né? Aprendizado de máquinas. Mas o que é isso? O que aprendizado é esse? Então, basicamente, esse aprendizado ele se volta a aprimorar uma relação entre input, esse input é a inserção de dados, um grande volume de dados em regra, e um resultado, né? Esse resultado é uma classificação, é um label. E no meio disso existe um modelo matemático, um modelo estatístico. Então, esse é o modelo do chamado Machine Learning. Um exemplo que foi muito bem ilustrado aqui pela Thaís são os detectores de spam. Então eu tenho uma série de e-mails ali e após a aplicação desse modelo matemático, esse modelo estatístico, o algoritmo vai dizer o que é spam e o que não é. Ele vai levar em consideração a localidade, se você já recebeu e-mails daquela pessoa, se tem alguma questão ali de valor, etc. São variáveis, né? A estatística, quem faz pesquisa quantitativa trabalha muito com regressão linear. Então ela sempre procura trabalhar em cima de variáveis, a dependente e a independente. Né? Por exemplo, sono e café. Cafeína impacta o sono da pessoa ou não? Então o Machine Learning tem essa lógica de trabalhar com input e um resultado e tem esse modelo estatístico. Mas é simplesmente estatística? Não é. Aí que vem as peculiaridades da IA. É um modelo estatístico, mas ele se volta à predição. Né? A estatística, em regra, ela se volta ao passado. Você faz uma pesquisa, vamos ver se aqui tem correlação ou causalidade. A IA ela tem uma aplicação olhando a predição. Então eu vou valorar valor de imóvel. Eu tenho esses modelos, eu quantifiquei, mas eu vou imputar dados, vai indicar para mim aquele valor. A questão do spam ou na publicidade, por exemplo, a probabilidade de um clique ou não. Né? Então, essa é uma primeira característica importante. A segunda característica, que é fundamental para uma IA ser para ela ser bem desenvolvida, é o nível de acurácia. Quanto mais próximo de 100%, melhor. E para isso também tem duas peculiaridades. Primeiro, são testados mais de um modelo estatístico e depois você utiliza pelo menos duas bases de dados, não a mesma, né? Uma para treinar e a outra para testar. Além disso, a ideia de supervised learning é uma IA, é um aprendizado de máquina que é supervisionado pelo humano, tanto na imputação dos dados como no apontamento dos resultados, né, dos labels, e também nas correções. Então é aquela coisa, isso aqui era spam, mas não foi identificado, então eu arrasto para a caixa de lixeira. Essa é um pouco da tônica que já dá um pouco do que são os riscos, né? Outra questão fundamental é a importância dos dados. Né? Então, mas se é algo tão simples, por que a gente já não tinha aplicação e essa euforia com a IA há muito tempo atrás? A questão é que, em regra, você precisa de uma grande quantidade de dados, que a gente chama de Big Data. Hoje, com a internet das coisas, o celular, né, nós vivemos a vida inteira, né, boa parte do nosso dia conectados e imputando dados nos sistemas. E sistemas, modelos de inteligência artificial mais aprimorados, como o Deep Learning, né? O Deep Learning ele simula redes neurais, gera variáveis ali automaticamente. Ele, para ter uma acurácia maior, ele vai exigir uma maior quantidade de dados. E aqui algumas preocupações. Se eu tenho dados pessoais, as preocupações com privacidade e proteção de dados, que já avançaram bastante aqui com a legislação de proteção de dados. Os modelos matemáticos, as classificações, trazem preocupações, né, como foi mencionado numa palestra anterior, a possibilidade de você discriminar uma pessoa. Se eu aplico isso num sistema de segurança pública, é mais grave ainda. A questão da solicitação de correção de viés, questionamento, o acesso a essa informação, propriedade intelectual, são temas que a gente consegue compreender a partir da compreensão da lógica da IA. Uma outra categorização que eu gosto muito é do professor Kai-Fu Lee, um dos papas aí da IA, que fala sobre as ondas. São 4 ondas de desenvolvimento da inteligência artificial.
A primeira onda, sobretudo a partir de 88, o Google se insere aqui também, é a IA aplicada à internet. Né? Hoje a gente não consegue viver sem internet, basicamente viciante. Ela já está plenamente desenvolvida e aplicada, né, nos processos. Depois vem a segunda onda, que é a IA aplicada nos negócios. Então são soluções de inteligência artificial buscando uma maior eficiência dos negócios, medir satisfação de cliente ou questões de diagnóstico médico. Eu alimento aquilo com informações e aí você tem, a partir da IA, possíveis diagnósticos. Essa também está bastante desenvolvida e tem sido cada vez mais implementada nos negócios. Depois a terceira onda, que é a IA perceptiva, também encontra-se em estágio muito desenvolvido, que é essa IA do reconhecimento facial, por exemplo, e tem sido cada vez mais implementada. Um bom exemplo dessa terceira onda é a loja da Amazon Go. Você vai na loja da Amazon Go e não encontra um funcionário. Você coloca o produto no seu carrinho, etc., e depois aquilo é descontado automaticamente da tua conta. E por fim, essa quarta onda, que é a onda da automação. Então, um excelente exemplo são os carros da Tesla. Então, a partir de 2015, essa é uma IA também que está sendo desenvolvida, aprimorada, e aí a gente está avançando no processo de implementação. Aqui também traz algumas questões de modelos de responsabilidade, né? No caso de um acidente de um carro, por exemplo, quem se responsabiliza, né? Essa automação. E também essa frase bastante interessante do professor Andrew Ng, também outro papa da IA, que fala que a IA é a nova energia elétrica. Isso vai ser cada vez mais implementado nos processos produtivos aí das organizações, essa é a ideia. E com isso eu passo aqui por alguns desafios importantes que devem ser endereçados pela regulação, ou pela regulação e também por políticas públicas. Aqui no Brasil a gente tem já, como foi mencionado, um projeto de lei 2338, um excelente projeto de lei, aí presidida a comissão pelo ministro Cueva, do STJ, que endereça algum desses pontos. Mas eu diria que em termos de técnica de enfrentamento, né, a gente também já tem uma legislação de base, que eu considero a legislação de proteção de dados, porque, como eu disse para vocês, o Big Data ele é pressuposto aí da inteligência artificial, em regra, mas é preciso avançar e incrementar alguns pontos. Me parece que o modelo ideal é pensar em princípios, né, direitos dessas pessoas que utilizam esse serviço, por exemplo, além da de proteção de dados e de privacidade, a autodeterminação informacional. Ter ciência de que, né, naquele produto que é oferecido, naquele acesso que ele realiza, se existe ou não um mecanismo de inteligência artificial. A depender da classificação, se há uma discriminação ou não, solicitar correção de viés, ter conhecimento, obviamente sempre preservando aí a propriedade industrial, de qual é mais ou menos a lógica por trás daquilo, quem são os operadores. Confiabilidade e transparência também ganha outra dimensão, é um dever de informar, mas também de explicar. E pensando aqui no tema nosso, né, da direito do trabalho e também outro tema macro, que é concorrencial, eu penso que aí a gente vai ter que pensar em políticas públicas, né? O país ele não pode abrir mão de avançar com a inteligência artificial porque ela é fundamental para a economia. A gente, fazendo uma analogia, né, não devemos voltar a algo parecido como o ludismo que na Revolução Industrial foi destruir máquinas. Mas a gente precisa pensar esses desafios que são macros. Sempre gera muita discussão, é um hype, né? Que profissão vai acabar, essa vai acabar. Acho que o caminho não é dizer qual profissão, mas a gente tem algumas ideias que são interessantes. Pensar naquilo que a IA responde bem, né? Em regra, a IA responde bem para tarefas, né? Atividades que têm baixo nível de interação social e baixo nível de criatividade. Então essas são tarefas que possuem o maior risco. Você tem um departamento de compliance,
Você tem lá os questionários de due diligence, de verificação de fornecedores, se cumprem os requisitos. A organização disso, a metrificação, são atividades repetitivas que têm pouca interação social. Então, é uma tarefa que pode ser substituída. E, obviamente, isso tem impacto. Outras tarefas são mais difíceis, são uma zona mais segura, que é maior criatividade e mais interação social. Há também um quadrante aqui, né? Essa é uma categorização do professor Kai Fu Lee. Há um quadrante que a gente chama de verniz humano, que são atividades que são repetitivas, mas elas têm um nível de interação social bastante intenso. Se a gente pensar, por exemplo, na tarefa do professor, não o professor que faz pesquisa, etc., mas você tem tarefas repetitivas, correção de prova, nota de aluno, mas a interação social também é muito importante. O médico, né? Se a gente automatizar os diagnósticos, né? Por meio de mecanismos de IA, a interação social é importante. E por fim, o que a gente pode chamar de mudança lenta, que são atividades que têm criatividade, muita criatividade e baixa interação social. Pegando o gancho aqui do que a Milene falou também da Thaís, olha que interessante, na agência de publicidade, o diretor de criação, então, área de criação, toda agência tem essa área para conceber as campanhas. É uma área que envolve criatividade pura. Lança-se o ChatGPT. O ChatGPT vai substituir as pessoas ou essas ferramentas de desenvolvimento generativo, né, de IA generativa que desenvolvem imagens, o DALL-E, o Midjourney. Isso vai acabar com os empregos? Bom, o que eu senti na prática foi o seguinte também. Aquele que é mais capacitado a preencher o prompt, né, o comando, ele desenvolve imagens melhores. Então, se eu, por exemplo, for no DALL-E e pedir pensar numa concepção de uma campanha e pedir, olha, me dê um carro XPTO, não vai ficar legal. Você tem um diretor de criação, ele vai falar, olha, me dê uma figura no tom pastel com isso. Então, vai um pouco dessa capacitação também, dessa relação, como o homem ele pode se valer desses instrumentos para aprimorar o seu trabalho. Há algumas pessoas que falam, olha, no futuro talvez tenhamos engenheiros de prompt, pensando nessas áreas que têm mais criatividade e menos interação social. E a IA generativa, ela também trabalha com a predição, né? A ideia é mais ou menos assim, numa escala muito mais aprimorada, evoluída, como aquele preenchedor automático de texto, né, que você coloca a palavra, completa a palavra. Então ele vai por probabilidade antecipando tokens, e isso pensado em textos maiores. Bom, é um caso interessante. Saíram essas ferramentas, veio a pergunta da criação, olha, a gente pode usar essa ferramenta, isso barateia e tudo mais. Eu fui no termo de uso desses desenvolvedores, falei, bom, se assinar aqui, o prompt é nosso, é propriedade nossa, mas tem questões de fundo aqui, como propriedade intelectual. Isso ainda precisa ser discutido. Até mesmo com base em quais dados esses mecanismos são treinados. Né? E se sai um estilo parecido aqui com Van Gogh, algo desse tipo. Enfim, discussões que estão em aberto, que a gente precisa avançar. Mas o que foi curioso é que passaram-se 2 semanas, a Volkswagen lançou um comercial, não sei se vocês viram, da nova Kombi. E aí usaram aquele mecanismo do deepfake, que a Maria Rita dirigindo a nova Kombi e a mãe dela cantando a música Como os Nossos Pais. Então eu fiquei um pouco nessa sinuca. A concorrente estava usando e tudo mais. Isso depois foi pro CONAR, que faz a autorregulamentação, enfim, e também já foi arquivado. Mas a gente tem esses cenários em aberto. Aqui a gente precisa pensar em políticas públicas, né? Então, como é que a gente vai treinar? São habilidades, diferentemente da Revolução Industrial, que trouxe a máquina, mas eram atividades repetitivas. Lidar com a máquina aqui exige mais conhecimento, né? Não é meramente repetição, mas como lidar com esses aplicativos, com esses algoritmos, ou prompt, ou acompanhar, desenvolver. Outra questão é a concorrencial, chamado ciclo virtuoso. Então, quem sai na frente tem vantagem, porque ele disponibiliza o aplicativo, a ferramenta, aquilo você tem usuários, vai treinando, né, por mecanismo de machine learning, cada vez a acurácia é melhor. Quem chega depois tem dificuldade. Então a gente precisa pensar em políticas públicas aí, pensando sobre essa perspectiva de monopólio, aqui num aspecto mais amplo. Propriedade intelectual, né, a gente falou um pouco sobre IA generativa.
princípio da precaução, responsabilidade e reparação, os exemplos aqui do Google e da Qualcomm são excelentes. E o que eu acho importante nessa solução, precisamos pensar numa regulação, né, ainda que pensada em diretrizes, princípios, direitos, mas também em deveres. Esses deveres dialogam muito com a ideia de governança, de compliance digital. Por quê? Se a gente pensar num foco meramente punitivo, vamos criar uma autoridade que vai regular e aplicar a sanção. Não vai funcionar. Depende desse modelo de autorregulação, os espanhóis chamam de autorregulação regulada. É como já existe na governança em privacidade, mas um modelo voltado aqui também para questões de IA. Isso é fundamental, a regulação, mas também a autorregulação. E como eu disse para vocês, né, quem já trabalha, eu tive essa experiência de, ao longo da LGPD, implementar o sistema e acompanhar isso. Algumas questões que eu adicionaria, primeiro, o nível de transparência, né, essa relação, a transparência, chamada transparência também algorítmica, você informar e esclarecer, né, como esses mecanismos são utilizados. E também o mecanismo de compliance, ele deve ser pensado de maneira parametrizada aos riscos da IA em questão. O PL ele é interessante, o PL 2338 de 2023, porque ele se baseia na ideia de classificação de riscos. Então tem mecanismos de inteligência artificial que tem risco excessivo, risco alto. Se você tem risco alto, isso vai exigir, né, um dever mais intenso ali de conformidade, né? Desde uma avaliação de impacto algorítmico, né, como o PL chama, de testagem, né, isso que a TASA chamou de Privacy by Design, pensando aqui nesses produtos. Então, eu tenho que pensar o meu produto desde a concepção de forma aderente às melhores práticas, né, ao que a regulação vai estabelecer. E para isso eu vou realizar testes, vou classificar risco. O PL também ele traz uma coisa interessante, que são os modelos de responsabilidade. Então, para IA de alto risco e risco excessivo, responsabilidade objetiva. Abaixo disso, presunção, né, de culpabilidade com possibilidade de inversão, com inversão do ônus. Então, a matriz de risco aqui, a ideia de avaliação de risco muito mais robusta, para questões de discriminação, de correção de viés, composição de equipes multidisciplinar, com equidade também, né, que tenha sensibilidade para esses pontos. A ideia de gestão de crise, de resposta a incidentes também vai exigir mais atenção. E os canais de comunicação, né? A LGPD já prevê, né, correção de dados incorretos, mas a gente tem que pensar que a IA ela trabalha em cima desses dados e apresenta resultados, classificação. Então, isso vai exigir dos departamentos essa resposta, essa supervisão humana, e espero eu que isso não seja limitado a esses chatbots que são sempre repetitivos, né, mas que tem realmente esse trabalho. Era um pouco disso que eu queria tratar aqui com vocês. Eu deixo o meu contato, mas em suma é isso. A gente tem enormes desafios. Esses desafios eles têm que ser enfrentados pela evolução da legislação, não é só uma lei. Tem uma lei para estabelecer princípios, direitos e deveres. Há questões que devem ser pensadas num plano mais macro, né, de políticas públicas, preservando aí a geração de empregos, a capacitação de pessoas, né, um modelo de transição, porque se exige um conhecimento aprofundado, isso demanda tempo também. Políticas públicas, né, no plano também concorrencial. Então era isso, agradeço essa oportunidade aqui, ministro Breno, uma honra compor esse painel com a Tássia e com a Milena, e deixo o meu contato também para as dúvidas posteriores. Obrigado. Bom, então encerrando rapidamente, agradecer ao doutor Otávio, Thaís, a Milene, né, que vieram aqui. Eu gostaria de trazer só um exemplo do quanto é importante, quando a gente fala em Big Data,
esse tratamento, porque a lei de proteção de dados, ela fala em tratamento de dados que esse daí não seriam possíveis. Mas nós tivemos um julgado da SDI1 desse ano, do TST, uma questão muito peculiar e que pode ser impactada, né, no futuro, pode ser que tenhamos outras situações com relação à inteligência artificial. O que aconteceu? Foi criada uma empresa para quê? Para fazer uma análise de risco. Como que é essa análise de risco? Com empresas com transportadoras, o que ela fazia? Ela trazia todos os dados, principalmente dados abertos, né, que a gente já tem aqui com relação à inadimplência, com relação a dados da própria vida do próprio empregado. E ela fazia uma análise disso, principalmente nessa parte de inadimplência, fazia uma análise disso e falava assim, olha, seguradora, se você contratar fulano de tal, certo, você vai ter um risco maior e o teu custo é maior do seguro. Se você quiser diminuir o seguro, você tem que contratar fulano de tal. Então você começa a criar uma discriminação, né? E a SDI deu uma resposta, né, com indenização por danos morais, numa ação civil pública. Inclusive essa empresa teve o seu fim, ela foi encerrada, porque a finalidade era só essa. Então acho que a inteligência artificial, como a gente vê desde 2016 no plano de tecnologia japonês, que ele fala da sociedade 5.0, a inteligência artificial deve estar centrada realmente no ser humano e esses limites, essas balizas devem ser tratadas pelo nosso legislador. Agradeço a todos e dou por encerrado o painel.